Sejam bem-vindos aos 5 minutos e eu quero compartilhar com vocês aqui uma notícia que saiu na CNN aqui agora. Você sabe que eles estavam colocando toda a expectativa das negociações brasileiras com os Estados Unidos em cima da reunião que o Scott Bessent iria ter com Haddad. Reunião que seria virtual, hein? Eu fiz um vídeo para vocês aqui semana passada falando sobre isso, que o Haddad estava marcando uma reunião virtual, aonde depois ele estava pensando na reunião presencial depois da virtual. Porém, o que aconteceu? Bessent desmarcou com Haddad. Cara, e essa reunião não ia dar em nada, velho, sabe por quê? O negócio é o seguinte, na notícia aqui que a gente leu semana passada, até o próprio Haddad estava falando que ia explicar para o Bessent como que funciona o judiciário brasileiro, entendeu? Ou seja, é como se fosse o Lula, sabe? Sabe aquelas coisas que o Lula tem, que ele acha que vai enrolar todo mundo? Ele estava mandando o Haddad lá para ver se enrolava o Bessent. E aí, naturalmente, que o Haddad está culpando aqui o Eduardo Bolsonaro, não sei o quê, que é extrema-direita e tudo mais e tal. Porém, o que acontece? Cara, não adianta. É o seguinte, o Trump é um negociador super duro, né? Ok, o que ocorre então? Ele quer o que ele quer, ué. Quais são as coisas que ele quer? Questão do Bolsonaro, questão das Big Techs. Se não ocorrer nenhuma dessas duas coisas, não tem conversa. E o Haddad estava querendo negociar para cumprir alguma dessas duas exigências? Não, nada disso. Estava querendo negociar para explicar para o Bessent como que seria, como que é o judiciário brasileiro, sabe? Que o judiciário brasileiro, ele é muito complexo, ele tem as questões tupiniquins que são específicas do nosso país, então vou explicar para ele, entendeu? Como é que a gente faz para pegar o nosso inimigo político e não deixar ele concorrer nas próximas eleições, porque senão é uma ditadura, sabe? Igual aquela frase lá do Milor Fernandes, é democracia quando a gente ganha e é ditadura quando o outro ganha e tal. Mas vamos ver aqui a matéria da CNN aqui. Rapidão, vamos nessa. Olha lá. O secretário do Tesouro americano iria se reunir com o ministro da Fazenda brasileiro nessa segunda-feira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, negou que tenha atuado para o cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. O secretário do Tesouro é como se fosse o ministro da Fazenda lá também, né? Então, seriam dois ministros da Fazenda se reunindo, né? Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, o presidente Donald Trump declarou emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação. E os pontos são 2 e são muito claros, é aquele que a gente falou aqui agora há pouco. Big Techs, Bolsonaro, esses são os pontos. Eles vão fazer isso? Não. De acordo com a publicação, os dois, Figueiredo e Eduardo, não pretendem ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Cara, você consegue imaginar um deputado de um país de terceiro mundo, que é o Brasil, conseguindo mandar alguma coisa dentro do governo dos Estados Unidos? É lógico que existe uma confluência de agendas dentro da direita, ok. Mas, você imaginar que o Trump vai fazer qualquer coisa só por causa do Eduardo Bolsonaro? É muita ilusão, né? Aí o Eduardo Bolsonaro falou assim, ó, o senhor Bessent é um profissional admirável, que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. É isso aí. Aqui a nota do X aqui do Paulo Figueiredo, o deputado Bolsonaro e eu tomamos conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação nos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião. Aí tem que... Deixa eu ver aqui se dá pra... Ah, vai abrir o X. Vamos lá. Nossa, é longo, hein? É longo, vamos lá. Haddad prefere culpar terceira, aqui é o que o Eduardo falou, né?
tá falando que não tem o controle da agenda. Nessa quarta-feira embarcaremos novamente para Washington para uma série de reuniões com autoridades americanas, porque mantemos portas abertas. Talvez Lula também as tivesse se, em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Cara, lógico, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro e tudo mais e tal, mas isso que ele tá falando é o óbvio, velho. Eu já mostrei aqui falas do Lula e a gente vê que é só bravata que tem nas falas do Lula. Que o Brasil é dos brasileiros, vou chamar o Trump para a COP30 para ver o que ele pensa sobre a questão ambiental e esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, né? Aí tá falando que eles embarcaram e tal, né, que é o que a gente colocou aqui. Agora vamos ver o que o Haddad falou. Haddad falou o seguinte: a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores de Trump, e a reunião com Bessent foi desmarcada, e ainda não foi remarcada. Informaram o cancelamento por e-mail, disse Haddad em entrevista à Globo News. Oficialmente, Bessent alegou falta de agenda. Segundo Haddad, de acordo com o ministro, sua equipe tentou remarcar o encontro. Haddad afirmou que a reunião foi cancelada 2 dias após ter anunciado que iria encontrar com Bessent para tratar do tarifaço sobre os produtos brasileiros. O ministro atribuiu o cancelamento da reunião a Eduardo Bolsonaro. Fala do Haddad, vamos lá. Recebemos essa informação 2 dias depois do anúncio que fiz, em que o Eduardo publicamente deu uma entrevista dizendo que iria procurar inibir esse tipo de contato entre esses dois governos. Depois dessa entrevista que houve esse episódio. Não há como não relacionar uma coisa a outra. Não há coincidência, declarou Haddad. Realmente, se você pegar essa fala do Bolsonaro aqui, se tiver existido realmente, tem tudo a ver, né? E é óbvio que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando para quê? Para que se resolva a situação do pai dele e tudo mais e tal. E não conversa fiada de Haddad para não resolver nada. Apesar de que se o Haddad tivesse ido lá, teria sido até bom, velho. Porque ele ia tomar uma porta... Teria sido bom se nem fosse virtual, se ele fosse direto lá nos Estados Unidos. Porque aí ele ia ver que o buraco é mais embaixo. E essa visão seria boa, que eu acho que ia ajudar a gente aqui, a nossa política. Então, o vídeo era esse, queria passar essa informação para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo.